A pobreza na Argentina caiu e atingiu 38% da população ao fim do segundo semestre do ano passado. Isso representa mais de 11 milhões de argentinos. Eu converso ao vivo com a correspondente Luciana Tadeu, que está lá em Buenos Aires. Boa noite, Luciana. Oi, Márcio. Boa noite. Uma queda significativa do índice de pobreza que tinha chegado ao patamar mais alto das últimas 2 décadas no primeiro semestre de 2024. Tinha sido uma disparada que o governo atribuiu à administração anterior de Alberto Fernandes e que se reduziu de forma muito significativa do primeiro semestre para o segundo, caiu de 52,9% para 38,1%. A miséria também caiu quase 10 pontos percentuais, passou de 18,1% no primeiro semestre para 8,2% no segundo. Essa redução acontece diante de uma forte desaceleração da inflação. Quando Javier Milei assumiu em dezembro de 2023, ele desvalorizou fortemente o peso. Também houve muita especulação com os preços aqui, pela incerteza sobre o que viria com esse governo. E naquele primeiro mês do governo de Javier Milei, a inflação mensal chegou a 25,5% e caiu agora. Em fevereiro, esse índice chegou a 2,4% mensais. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, que é quem divulga esse índice de pobreza, divulga o índice de inflação aqui da Argentina, há um dado que explica um pouco a diminuição da pobreza. Segundo o INDEC, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, entre o primeiro semestre e o segundo de 2024, houve um aumento da renda total média dos lares argentinos de 64,5%, quando o valor da cesta básica foi de 22,2%. E é justamente a cesta básica que é usada para medir o nível de pobreza aqui na Argentina, é o acesso a essa cesta básica que é o parâmetro usado para essa medição. Márcio, também tem outros pontos para se ressaltar. Apesar desse forte ajuste fiscal promovido pelo governo de Javier Milei e dos servidores públicos aposentados estarem reclamando da deterioração do seu poder aquisitivo diante da inflação, houve setores da economia em que os trabalhadores tiveram aumento da sua renda, como é o caso do setor privado, tanto trabalhadores não registrados como registrados. Pelo menos no caso dos registrados, a gente vê os salários acompanhando a inflação e o não registrado, às vezes, até superando a inflação. Mas claro que há questionamento sobre essa medição, sobre se essa diminuição da pobreza mede somente o poder de compra desses itens da cesta básica, mas também está considerando o real acesso à educação e à saúde, a precarização do trabalho para esse aumento de renda. Mas, claro, é um índice que está sendo muito comemorado pelo governo de Javier Milei e que pode ser muito significativo para esse ano eleitoral. Márcio, uma última informação que também é um elemento que ajuda a explicar essa diminuição da pobreza. No ano passado, houve aumento dos auxílios, que são um programa aqui similares ao Bolsa Família, e também ao cartão alimentar, com o qual a população mais vulnerável consegue comprar alimentos, e ambos os auxílios aumentaram acima do índice de inflação. Volto com você. Muito obrigado, Luciana Tadeu, que falou com a gente ao vivo de Buenos Aires. Importante colocar nessa conversa a nossa analista de economia, Thaís Herédia. É uma recuperação que reflete uma recuperação sustentada da economia? A gente pode considerar assim já, Thaís, isso? Ainda não, Márcio, ainda está cedo, né? Assim, foi uma terapia de choque que a Javier Milei provocou na economia argentina. Ele está colhendo frutos, tanto do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas, quanto desses indicadores, né? Indicador de inflação e esse específico indicador de pobreza, que foi o que mais chocou o mundo inteiro. Quer dizer, o mundo inteiro passou, mesmo num movimento ali de reconhecimento positivo do que Milei provocou e teve coragem de fazer na economia argentina, o contraponto sempre foi a disparada da pobreza. Vamos dar uma olhada aqui no telão, Márcio? A gente ouviu a nossa correspondente Luciana Tadeu trazer esses números.
números, mas veja que lá desde 2022 a pobreza vinha crescendo assustadoramente, né? É muito rápido essa aceleração em pouco tempo, mas o salto do segundo semestre de 2023, que foi, lembra que Milei foi eleito no segundo semestre de 2023, assumiu em dezembro de 2023. O salto para o primeiro semestre de 2024 foi muito forte. E agora o que ele comemora? Ele comemora o fato desse mesmo indicador estar abaixo do que antes dele ter assumido. Então, aqui ele declara a vitória sobre a política econômica do kirchnerismo, né, antes disso. Agora, a Luciana também chamou a atenção, e é aqui que eu quero trazer, tem um Observatório da Dívida Social, que é um projeto da Universidade Católica da Argentina, que acompanha a segurança ou a insegurança alimentar, a capacidade mesmo daqueles trabalhadores que já têm uma renda do trabalho ali minimamente garantidas, acesso à saúde, acesso ao tratamento de saúde, acesso até mesmo à melhoria da sua casa, da sua qualidade de vida. Por quê? Porque estão conseguindo comprar a cesta básica, mas a conta de luz e de água, por exemplo, e de transporte, como os subsídios foram cortados completamente pelo governo, os preços também dispararam. Então, é uma boa notícia a queda da pobreza, mas em termos estruturais, a economia argentina, os argentinos em si, eles têm ainda um longo caminho de recuperação. Só para fechar, a população de rua de Buenos Aires e da província cresceu mais de 20% no último ano. Então, ainda há uma precarização e uma situação precária de uma boa parte dos argentinos, Márcio. Eu lembro do Lorival Santana falando, ainda ia piorar para depois começar a melhorar. Quem sabe a gente está no começo dessa melhora, mas melhor do que ninguém, o próprio Lorival Santana vai falar com a gente agora. Lorival, boa noite. A Thaís nos traz o lado econômico dessa aparente melhora na economia argentina com as políticas revolucionárias de Javier Milei desde o começo do mandato dele frente à presidência argentina. Te pergunto, do ponto de vista político, se essa redução de pobreza já pode gerar um saldo político positivo para o Milei. Boa noite, Lorival. Boa noite. Sim, ainda não há os sinais nas pesquisas, né? Pelo contrário, a popularidade dele veio caindo, a desaprovação chegou a 55%, então a gente ainda não viu essa reação nas pesquisas, mas como você disse sobre a economia, eu diria também sobre a política, que primeiro cai para depois provavelmente subir. Veja, tem eleição este ano, no dia 24 de outubro, para a Assembleia Nacional, 127 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados e 24 das 72 cadeiras do Senado. Se ele mantiver esses bons resultados, poderá ser muito importante para aumentar a margem de governabilidade dele, que é realmente quase nula hoje, muito estreita realmente, né? Mas o que os argentinos estão sentindo, e eu estive lá em dezembro, é que a estabilidade é o primeiro passo para qualquer solução, né? Mesmo aqueles que não votaram nele me disseram que estavam contentes por causa da previsibilidade que ele tinha introduzido depois de todas essas medidas de choque. Veja, uma inflação mensal em dezembro de 2023 de 25%, uma inflação mensal em fevereiro deste ano de 2,4%. Né? Uma redução, encolhimento do PIB em 2023 de 1,6% e um crescimento econômico no último trimestre de 2024 de 2,1%. Então, a situação ainda é bastante difícil, mas ela era tão desesperadora, né, no final do governo Alberto Fernandes, e aliás, nos últimos anos e quase décadas, né, em que a situação dos argentinos só foi se deteriorando, que está havendo agora sim um ambiente de maior otimismo, de maior confiabilidade no mercado, na economia, e que se ele conseguir continuar navegando dessa forma, poderá sim colher frutos ao longo deste ano, incluindo frutos políticos na eleição de outubro deste ano.